Aqui tô inventando moda. Essa é a parte 2. Aí, voltei pra Inglaterra. Continuando trabalhando em tudo. Só que eu muito estressada, sem paciência com nada, com ninguém. E conta, e dificuldade para pagar a conta. E eu sempre pedindo para Deus para organizar um jeito. Mas só que o que acontece? Quando você tá no fundo do poço, mesmo que eu tinha feito uma viagem, eu não sabia que eu tava no fundo do poço. E aí, comecei a sentir algumas coisas, diminuir a minha carga horária de trabalho no Brasil tropical. No ateliê também, na época a gente já tinha emendado as duas lojas. E o que aconteceu? Como eu não estava conseguindo trabalhar, eu fui no Job Center e o cara foi saber qual é a minha situação, né? Eu falei para ele que eu tinha 2 companhias e BBB. E aí, que dá papelada de lá, papelada de cá. Ai, onde que eu vou pendurar isso aqui? Papelada de lá, papelada de cá. E aí ele falou assim pra mim, você... Ian, o nome dele, eu nunca esqueço o nome desse senhor, o inglês. Lá no Job Center de Walton Thames. Ele falou assim pra mim, você é o Company Director, mas só que você tá com 2 empresas que você não tá vendo. Ele falou assim, eu não sou advice de business, mas só que você tá mergulhado em contas, você não é employed porque você não tem income, vocês não têm profit, você é self-employed. Ok. Unemployed, sei lá como é que é. Esse nome é mesmo. Desempregado. Aí tá bom. Conversei com esse homem, tudo bem. E aí, o neto estava... Eu tô fazendo isso aqui, tirando isso aqui, esse acabamento, que eu nem sei se vai dar certo esse trem aqui não, viu? Vixe Maria. Tentar, que é como diz o neto. Quem tem medo. E aí, tudo bem. Aí o neto começou a trabalhar sozinho com o Cristiano. Eu ia ao sábado, às vezes fazia comida. Tô sentindo que isso não vai dar certo. E aí, eu comecei a ficar em casa. Muita dor. Ah, nesse inteirinho aí, que eu vim que foi da Tailândia para Inglaterra, eu morria de medo de ser diagnosticada com fibromialgia. E o que acontece? Eu já tinha passado por vários especialistas, eu fiz gastro, raio-x, neurologista, fiz vários exames, nada deu nada, lúpulos, tireoide, não deu nada. Aí eu fui no reumatologista, qual o diagnóstico? Fibromialgia. Que eu não queria ouvir que seria fibromialgia, eu não queria aceitar que seria fibromialgia. Fibromialgia, aí eu parei de trabalhar, comecei a ficar em casa. Que eu não sei qual foi pior, se ficar em casa ou continuar trabalhando. Sei que eu fui me defiando não, né? Porque na verdade eu comecei a beber muita pinga. Eu comecei a ficar em casa, sentia muita dor, o remédio não tira as dor. Quando ele tira a dor, eu não durmo. O que eu comecei a fazer? Sacava a cara de vinho, tomava 3 garrafas de vinho, aí eu dormia de boa, mas acordava com dor. E aquilo foi virando um ciclo. Bebe para dormir, acorda, faz alguma coisa, bebe, dorme, dor. A bebe, dorme, dor. E aí eu passei 14 dias sem sair do quarto. Eu não queria falar com ninguém. O neto chegou do Brasil tropical. Ele falou para mim chorando, ele falou assim, você levanta dessa cama? Eu falei, não. Ele falou assim, por favor, levanta da cama. Hoje eu já consigo falar disso normalmente, já não me emociono mais, mas na época foi difícil. Porque você não consegue ver o fundo do poço que você tá. Eu não queria tomar banho, eu não queria escovar dente, eu não queria nada. Eu queria simplesmente ficar na cama. É feio? É. Desculpa, mas é a realidade. Eu não tô aqui pra contar a minha história. E aí,
Eu levantei, eu abracei ele, ele começou a chorar, ele falou assim, eu não aguento mais ver você assim. E aquilo ali eu falei, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Aí eu fui procurar ajuda, mas só que quando você vai procurar ajuda, você tá tão no fundo do poço que você não quer falar. Eu procurei samaritanas, aqueles negócios, aquele povo lá que negócio que você tá com depressão, que você tá aí, você tá mal. Mas só que eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar com aquilo pra mim. Eu procurei algo que eu pudesse digitar. Na época eu não encontrei eu digitar para falar com alguém. E aí eu fui ao médico, porque meu remédio da fibromialgia acabou. Quando eu vi a médica, eu simplesmente, assim, eu desabafei, eu danei o pau chorar, porque eu não via o que eu tava passando, o que eu tava vendo. E olha que a minha família toda comigo, e eu não vi o buraco que eu tava, entendeu? E aí eu falei, eu preciso reagir. E aí depois vem essa parte da reação, que eu vou contar breve.